eu falei, cara, eu vou aprender web. Então, beleza, vamos lá. Nesse momento é o que eu preciso. Eu comprei um curso chamado PHP do zero ao profissional. Um dos melhores cursos que eu já comprei. É legal, vai realmente do zero. O cara começa explicando desde o que é internet até várias coisas. E aí eu comecei a fazer script PHP para. Eu fiz web scraping em PHP. Eu nem sabia que isso era uma coisa, mas eu precisava pegar os dados das notícias da UFGD, do site, e não tinha uma API. Ou pelo menos eu nem perguntei se tinha uma Você, API. Eu só falei, você sabia que chamava web scraping? Não, né? Na época, eu sabia. não, eu não sabia. Aí eu falei, beleza, como é que eu faço para abrir um site no PHP e procurar as coisas, tá ligado? Então eu fiz requisições, peguei o HTML como se eu fosse um usuário de um navegador, mas eu era na verdade um script em PHP e procurava os dados lá. Todos esses conceitos, tipo web scraping ou de algoritmos, são mais importantes do que a linguagem, porque se não fosse PHP ia ser outra coisa e eu ia estar usando outra coisa, tá ligado? Você consegue usar qualquer linguagem. Então, a base de algoritmos e estruturas de dados, principalmente, é mais importante. E para você criar essa base, você pode usar qualquer linguagem, qualquer tecnologia. É por isso que eu disse mais cedo que a sua motivação no começo talvez não seja a parte mais importante. Por exemplo, eu aprendi muitas dessas coisas fazendo jogos. Então, eu desenvolvi uma noção boa de algoritmos fazendo jogos, porque essa era a minha motivação. E agora eu uso para uma coisa que tem nada a ver. Uh, é basicamente isso. Então, tipo, qualquer motivação que você tiver, vai atrás dela, sabe? É uma coisa que eu gosto de falar, acho que vai ficar até repetitivo aqui nesses papos que eu vou falar sempre, mas eu gosto de falar isso para as pessoas quebrarem esse preconceito, que é que programação, na minha visão, é uma atividade criativa. Então, você vai resolver problemas. E para resolver problemas, você precisa criar soluções, ter ideias. Tem N formas de resolver. A gente já falou alguns pontos aqui, até o paradigma que você vai usar para resolver já é uma escolha, já é uma criatividade que você tem que ter. Isso é muito da hora, porque quem vê de fora, a gente lá digitando, ainda mais nos filmes, que os caras digitam igual uns robôs, na velocidade da luz, assim, tipo, fala, pô, como assim? O cara não tá nem pensando. Mas é lógico, tem casos que você faz coisas que você já fez antes, então você faz muito rápido. Mas as tarefas mais prazerosas são as tarefas das coisas que você nunca fez. E aí, tipo, é resolver um problema novo. É fazer algo que você nunca fez. Então você fala, pô, mas você pode ter 10 anos de programação nas costas e fazer algo novo? Sim. Tipo, tem hora que você fala, cara, eu nunca precisei fazer isso. É lógico que quanto mais tempo vai passando, menos momentos desses você tem, como tudo na vida, né? Quando você é pequeno, tem até uma teoria que diz que o tempo passa mais lento quando você é pequeno, porque você vai aprendendo muita coisa. E aí o seu cérebro ele absorve muita coisa, parece que o tempo está passando mais devagar. Mas enfim, esse é um assunto para um outro papo. E aí, beleza. Então o Luiz, nesse pedaço aí, começou a ter essa experiência de web, de fazer integração lá para ClearSale. E aí depois ele acho que acabou tendo uma mudança aí interessante também. E aí eu queria que ele explicasse o que ele fez em seguida e qual foi a grande diferença, assim, do ponto de vista profissional, dessa demanda pontual para ClearSale para a próxima experiência, assim, o que mudou mais, assim, foi a maior mudança no teu dia a dia, assim, na tua responsabilidade como desenvolvedor? Ah, acho que a principal, na verdade, acho que nada mudou. Nada mudou. Eu continuei minha vida igual. A diferença é que fui convidado para participar do IMARC na época. Eu comprei, mas era. Como é que fala? Não sei, Não era, mas eu não era contratado. Eu vou ajudar na ideia, porque, era enfim. era um projeto que a gente estava fazendo part-time, então várias pessoas estavam se juntando side project, né, que é o termo que a Era gente usa. isso, era um Era side tipo project. uma galera amigo, bora fazer um marketplace de comida, bora tentar ajudar os restaurantes a terem um custo menor, tipo fidelizar o cliente. Então era uma experiência não remunerada porque tipo ninguém ganhava grana com nada no começo, né? A gente não tinha faturamento. E aí era tipo todo mundo fazendo part-time, mas enfim, era só ajudando o É, Luiz a complementar. isso, valeu. E aí, com o Bmark, apareceu uma outra oportunidade na mesma empresa para trabalhar com React e Meteor. E aí eu consegui a vaga, porque provavelmente eu já tinha feito o desafio antes e tudo, não tinha conseguido, não porque eu sou ruim, a razão pela qual eu tinha conseguido é porque um cara melhor ainda apareceu. Tem que pensar assim, pessoal, quando você faz, você pega uma vaga, não é porque você é ruim, é porque alguém melhor apareceu. Isso acontece. Sei lá, E provavelmente um asiático. acho que esse é um outro ponto também curioso, né? Tipo, você tá próximo de pessoas boas ou de pessoas que estão tendo experiências interessantes, porque o Luiz, ele fez essa primeira demanda, primeiro ele foi aprovado, aí ele continuou no meu pé, aí ele fez uma primeira demanda,
Aí ele continuou no meu pé ajudando no side project. Depois apareceu outra que era, inclusive, acho que da mesma empresa da primeira, e aí ele estava mais preparado para contribuir, sabe? Então a insistência dele, é lógico, talvez se ele tivesse seguido outro caminho, ele poderia estar até melhor, né? A gente nunca sabe os pontos de inflexões da vida. Mas ele continuou conversando comigo, continuou participando de projetos, e no final ele conseguiu a oportunidade que ele não tinha conseguido no começo. Como ele falou, não é que ele era ruim, é porque realmente na época da primeira vaga teve alguém melhor que ele, e depois não teve, porque ou ele melhorou, ou simplesmente não apareceu candidatos melhores. Mas aí eu acho que nessa experiência, era um aplicativo de eventos, né, Luiz? Eu estou pegando a ordem certa aqui das coisas. E aí e nessa parte, porque eu tô querendo pegar aqui um pouco de transição, sabe? Tipo, mudou alguma coisa? Teve algum momento que você sentiu algum peso maior, algum peso menor, do ponto de Sim, vista de carreira, assim, tipo, agora o bagulho é sério, não, agora ainda tô só fazendo um side sim. project. Como que Não, foi? não, quando eu entrei para Pestable na empresa, foi bem diferente, porque daí eu ia começar a usar o JavaScript de verdade, eu tinha estudado bastante por conta, mas usado profissionalmente bem pouco. E eu não sei, eu não sabia se eu sabia o suficiente, tá ligado? Não fazia ideia. Uma realidade meio cruel para iniciantes, pensando assim para trás, sabe? Você não faz ideia do quão competente você é, e isso inclusive é um problema porque você costuma superestimar sua competência. No caso, como eu estava ali pela primeira vez, eu estava super nervoso. E aí eu sabia que a primeira demanda que eu entregar era uma integraçãozinha, que essa demanda ia ser avaliada imediatamente para saberem se eu presto ou não, porque, né? Enfim. E foi o que aconteceu. Todo mundo olhou meu código ali, pelo jeito ficou legal, porque, enfim, mas eu dei o meu melhor. E aí eu consegui, mas foi bastante pressão. Bastante pressão. O que mudou foi o ambiente de uma empresa real, web, contratado, digamos assim, porque é diferente você ter processo, você ter uma equipe de dev maior, porque eu trabalhei sozinho, né, no outro, como programador de jogos, e na outra demanda que eu criei foi uma demanda única com outro programador só, não tinha uma estrutura de empresa por trás, sabe? Então isso tudo foi diferente e teve muito aprendizado nesse sentido também. O desenvolvedor, como você falou de comunicação, eles têm outras habilidades além da comunicação que você só desenvolve trabalhando. Por exemplo, você coexistir com outras pessoas numa empresa, saber se comunicar, isso é uma coisa que eu fui cobrado bastante, apesar de eu ser o cara da comunicação no começo, eu não sabia pedir ajuda, eu não sabia é, avisar as coisas com antecedência ou não, enfim, a comunicação interna da empresa. Então, trabalhar programando é uma coisa, trabalhar programando numa empresa que tem várias pessoas que estão lá junto com você é outra coisa. Pelo menos eu senti essa pressão, sabe? Essa diferença. Uma coisa que faz bastante diferença é quando você trabalha isolado e quando você trabalha em equipe. Na minha visão, programação é uma atividade coletiva. Então, eu sempre falo, por exemplo, seu código, ele tem que ser legível para os outros, né? A gente não faz código para o computador. A gente faz código para que alguém leia. E quando você está programando sozinho, tipo, isso não importa, porque ninguém vai ler, né? Então, acho que essa também é uma mudança grande, porque você passa a ter mais responsabilidade. Pô, alguém não vai só olhar meu código, alguém vai precisar do meu código daqui uns dias e ele vai precisar entender as minhas ideias. Então, acho que isso também é outro aprendizado que quem vê de fora não sabe. Mas quando você está programando, você está se comunicando. Então, o seu código passa mensagens, passa ideias, e se essas ideias e essas mensagens são confusas, é um problema, né? Então, é uma forma de comunicação, é como se fosse uma carta, né? Só que o computador vai executar. Mas, além disso, outras pessoas vão ler. Então, acho que esse é um conceito também que é legal para quem está querendo mudar de carreira, pensa que é uma atividade muito solitária, muito pelo contrário. Tem muita interação, tem É, muita conversa, tem muito entendimento. E quanto isso. mais difícil for o problema, mais comunicação vai ter. Então, e quando a empresa cresce, você tem também a comunicação do trabalho em si, não só o código, né? Você vai ter que organizar o trabalho, você vai ter que dividir em tarefas. Então, essa cooperação e esse trabalho em equipe é o que fazem as grandes empresas de tecnologia. Então, tudo que a gente usa raramente foi criado por uma pessoa só. Na maioria dos casos são times, e hoje em dia os times são gigantescos, né? Dessas Isso grandes é. empresas. Então, isso é uma loucura. Até tem como você trampar como freelancer e tal, mas é diferente, sabe? É bem diferente. Se não tivesse claro, né? Agora tá. Acho que o principal desafio foi esse, porque e outra, como tudo era novidade, eu tava animado a fazer tudo, né? Então qualquer demanda que tivesse ali, animado. Depois de um tempo começou a ficar meio monótono. E aí a gente entra nessa parte, porque Foi a tua ficou experiência mais longa, né? Não foi tão até longa agora assim, foi.
para a tua geração que é super acelerada, acho que foi uma experiência bem longa. É verdade, tudo acontece tão rápido agora. Ninguém fica numa empresa por mais de 2 anos, isso é um grande problema na área de tecnologia. Eles estão fazendo de tudo para você ficar na empresa, eles estão te dando ações, eles estão te dando roupinha, viagem, tudo. Eles te dão para você ficar na empresa. Porque as pessoas saem, elas só saem. E não precisa ser porque tá pagando mal. Às vezes elas saem só porque elas estão de saco cheio. E como tá tendo muita vaga, é muito fluido a carreira do dev hoje em dia. Conta aí o que Mas você está fazendo hoje, porque aí você ficou um tempo então na Pathball, como você falou, ficou repetitivo, começou a ficar monótono, trabalhando no mesmo projeto, e aí você foi para uma experiência que, na minha visão, é bem diferente, e eu acho que é uma coisa bem legal que nem tem no Brasil, pelo menos eu não conheço nenhum projeto semelhante, pode até dar de ideia para alguém que quiser entrar no Brasil e fazer essa mesma solução. pode Conta fazer, um só não pouco posso do que a ajudar. empresa faz, assim, para leigos. Aí, beleza, depois de 2 anos, eu estava estudando Elm por conta própria e tal, linguagens funcionais e tudo isso. Aí, quando minha cabeça fica nessa pira de aprender alguma coisa, eu pesquiso tudo sobre essas coisas. Então, de tempo em tempo, eu colocava literalmente Elm, ELM, no Google ou no YouTube e via o que tinha de mais recente. E via palestras. Então, eu comecei a ver palestras de programação funcional, comecei a ver aulas de Elm e tal. E algumas palestras eram de um cara chamado Richard. Esqueci o sobrenome dele. Eu também não sei muito. O Richard, ele não vai saber, porque ele não sabe português, ele nunca vai ver isso aqui. Esqueci o seu nome, Richard. E aí, ele falou. Ele sempre falava de. Ele é um cara forte na comunidade do Elm. E ele sempre faz palestras sobre programação funcional e Elm. E numa palestra ele falou assim: estamos contratando. Aí eu falei: ué, vou tentar, vai que. Porque, tipo, eu pensava em trabalhar com Elm, mas era meio que um sonho distante. Porque é incomum, eu não sei muito, enfim. E aí eu tentei a vaga. No processo seletivo, é um processo bem longo. A empresa é No Red Ink, que é sem tinta vermelha. É uma empresa que ensina gramática em inglês, né, para crianças americanas. Ela foi fundada por um professor de inglês lá. E a ideia é dar mais tempo para os professores ensinarem e auxiliar o ensino com tecnologia de inglês. Focado para escrita, né? Focado para eles conseguirem escrever bem. Pelo menos esse é o moto da empresa. E o que tem? São quizzes, os alunos fazem, respondem as perguntas, a performance deles é avaliada. Se tem um aluno com performance específica e um assunto específico meio ruim, o professor pode dar exercícios específicos para melhorar aquilo. Então, o professor tem muito mais controle sobre os alunos, ele consegue dar atenção mais individual, e essa é a ideia. E aí, beleza, eu fiz o processo seletivo, consegui passar. Uma coisa muito legal, apesar de não ser o foco da maioria desse tipo de conversa por aí, é que tipo, o pagamento era melhor. Eu ia receber bem mais e ia trabalhar com a novidade. Eles estavam aceitando o fato de que eu não sabia muito o Elm e o Haskell para eu aprender lá dentro, justamente porque são tecnologias menos comuns, eles têm que fazer isso. Afinal de contas, se eles não fizerem isso, eles não conseguem ninguém, talvez, né? Possivelmente. Aí foi assim que começou. Aí eu saí da Tesla, dei o aviso e entrei na No Red Ink. Muito massa. Aí já para a gente partir para os finalmente aqui, queria fazer uma pergunta um pouco fora da tecnologia. E eu queria saber assim, o que te motiva? O que motiva o Luiz de verdade? Aí eu vou puxar aqui para o Simon Sinek, né? Que é um cara que eu admiro bastante, ele e as teorias dele. Então ele fala muito do porquê, né? Qual que é o porquê do Luiz? Por que o Luiz acorda todo dia assim? O que motiva o Luiz? Ah, boa pergunta. Porque eu acho que a melhor pergunta é o que não motiva o Luiz. Eu tenho um Talvez probleminha ele aqui. tá falando isso é porque ele é um cara altamente motivado para fazer qualquer coisa. E eu acho que esse é o maior problema do Luiz. Eu acho que Exato, ele é exato. muito motivado para tudo, acho que qualquer coisa motiva ele, mas tipo, quando você pensa assim na sua vida, o que você tá querendo, tipo, qual é o teu porquê? Então, eu faço coisas que eu gosto de fazer, basicamente. E, tipo, a minha lista de coisas que eu gosto de fazer é muito grande e eu preciso fazer menos coisas que eu gosto. Eu entendo que essa não é a realidade para todo mundo, mas se for de alguém aqui, talvez alguém. Tipo assim, eu gosto de música, eu poderia ser músico, eu gosto de videogame, poderia fazer videogames, foi uma coisa assim, né? Eu gosto de educação, eu pensei em ser professor, voltar para a universidade, talvez ensinar lá. Eu gosto de dançar, eu dançaria também, se fosse o caso. Muitas coisas. Então eu tenho que diminuir essa lista o máximo possível. E caiu
que eu gosto muito de programação, eu gosto muito de educação hoje, estou numa empresa de educação, então os dois casaram. Só não tem o resto aí, música, dança, essas paradas. Ah, como casaram esses dois, que são duas áreas, sei lá, do conhecimento humano que eu tenho muito interesse, e eu me sinto muito motivado de manhã, do acorde, você falou, a trabalhar com isso. Então, eu sei que eu estou ajudando crianças a aprenderem inglês melhor, que talvez um dia essa tecnologia dando certo, possa ser portada para outros países, talvez até um dia para o Brasil. No meu currículo, eu coloquei isso para os caras. Falei, ó, quem sabe um dia trazer isso para o Brasil, né? Talvez tenha sido algo que tenha dado um ponto positivo lá para mim, não sei. Mas é isso, eu estou fazendo o que eu gosto. Eu faço no dia que eu gosto. Eu sei que tem toda essa discussão de, faça o que você gosta e você não vai trabalhar nenhum dia da sua vida. Isso é bobagem. Tipo, trabalho é trabalho. Tem dia que eu acordo e não quero programar no Origins, mas eu trabalho, você vai lá e programa. E como eu tenho esse problema de gostar de muitas coisas, eu me distraio com muitas coisas. Então, eu tenho um interesse novo agora, não é mais Elm, é Elixir. E aí eu preciso aprender Elixir, tá ligado? Eu tenho esse problema, eu preciso dar uma acalmada nisso. Isso sou eu, tá ligado? É muito bom, Luiz. Acho que deu para passar bem geral aí na tua carreira. Acho que uma coisa só que a gente não falou, que é legal da gente falar, só para o pessoal que não te conhece ter uma ideia de timeline aí. Fala aí qual foi a data, mais ou menos, da tua primeira experiência que você contou aqui, e aí que data é hoje, porque talvez a galera tá pensando que passou 10 anos e passou bem menos que isso, né? Você sabe mais ou É menos qual verdade. foi a data da tua primeira experiência? Cara, ó, se você for pegar os joguinhos que eu tava fazendo no ensino fundamental, ensino fundamental, oitava série. Queria nem saber que idade que era, sabe? Não, Tava pula bem. essa, a parte Eu profissional, sei, quando foi? É. pulou. Terminei a faculdade em 2015. 2015. Foi em 2015, né? Não, Eu não sei, você que tem que 2019. saber. Eu não sei, eu sou ruim com data, esse sou eu, me conheço. Oi, prazer, Luiz. 2019. 2019, eu acho que foi terminei a faculdade. Então foi 2019, 20, 21, 22. 3 anos de carreira. Então vocês Tudo isso estão aconteceu. vendo que essa é a loucura do mundo de tecnologia, né? O Luiz foi exposto a um monte de coisa e de propósito eu não falei isso no começo, porque eu acho que nosso cérebro vai criando informações que a gente vai conectando, né? E provavelmente vocês devem ter pensado no mínimo de 5 anos aí de experiência pelas coisas que foi contando, mas o mundo é muito rápido no mundo de tecnologia. Então, enquanto numa empresa tradicional, que está cada vez menos comum, né? Você vai ficar, sei lá, 3, 4 anos em cada função para ter uma promoção. O Luiz rapidamente foi mudando, tá certo que ele mudou de empresa algumas vezes também, mas é muito legal ver essa evolução e essa possibilidade de fazer coisas diferentes num espaço de tempo tão curto. E até pela característica do Luiz de sempre querer buscar coisa nova, acho que ele sofreria bastante se ele ficasse 10 anos fazendo a mesma coisa. Mas isso é legal que a área propicia isso. Então, isso é uma coisa da hora que ele foi falando, e eu imagino que quase todo mundo chutaria mais de 5 anos. E, na verdade, é uma experiência ainda pequena, né? Se for pensar no tanto É, de tempo que uma pessoa trabalha na vida inteira, ele trabalhou, sei lá, 10, 20% do que ele vai trabalhar, mas ele já fez bastante coisa diferente. Então, eu isso é sou outra coisa que eu acho iniciante. que é bem animadora, né, da área de tecnologia. Sou iniciante ainda, acabei de começar. Foi 2019 mesmo. Eu confundi o 2015 porque 2015, só me justificando aqui rapidinho para ninguém pensar que eu sou completo lesado. 2015 eu troquei de curso. A 2019 eu terminei a faculdade, 3 anos. Realmente acontecem as coisas muito rápido. Foram só 3 anos e. Tem mais uma pergunta. Aí é para fechar, respondeu, acabou o papo. Qual foi o último livro, ou se você consumiu um curso que você leu barra consumiu? De qualquer assunto. Eu tô lendo Learn You a Haskell, pela óbvia razão de que eu preciso aprender Haskell. Como que é o nome? Uh, Learn o quê? Learn You a Haskell. É tipo um livro bem que muita gente lê para aprender Haskell. É como se fosse o no JavaScript do Haskell, digamos Ah, assim. beleza. Tem outro também que eu estava lendo sobre compiladores, porque assim, uma coisa que eu estou escolhendo não fazer, porque eu preciso escolher coisas para não fazer, é estudar compiladores e desenvolvimento de linguagens, porque eu queria ajudar numa linguagem de programação que está sendo desenvolvida chamada Rock. Eu esqueci o nome do livro, mas tem um livro de compiladores muito conhecido que eu queria passar. Deixa eu ver se eu acho ele aqui rapidinho. Não, não vou achar não. Não tem Não vou achar problema. não. Depois a Pode gente ser coloca Learn na You a descrição Haskell. para quem quiser ler um livro de compiladores.
Compiladores é uma matéria bem interessante na maioria das faculdades de computação. É bem legal você Isso, entender tá embaçado, né? que uma linguagem é interpretada. É muito massa. Luiz, valeu. Foi muito bom o papo, bom conhecer a tua história. A gente vai fazer outros desses, porque a cada 3 anos você vai ter 30 experiências para contar. Então, quem sabe daqui a um ano a gente já tem mais 10 experiências para contar. Então, o Luiz volta por aqui. Tem vídeos do Luiz em outros canais aí da Quave Media. Então, vocês vão sempre ver o Luiz por aí. E acho que antes disso, Luiz, a gente podia fechar falando que você é CEO. E aí, falar do que você é CEO e fazer um jabá aí. Conta aí para nós. Só que eu sou um CEO meio desnaturado, que eu esqueci que tinha Jabá para fazer. Mas a gente tá tocando esse projeto chamado Lemeno. É um projeto que, sinceramente, eu estou usando, o Felipe também, e a gente quer que outras pessoas usem também, porque tipo, tá fazendo bem pra gente. Só não fazer bem no sentido de saúde mental, porque a ideia do projeto é você conseguir acessar conteúdo de múltiplas redes sociais em um lugar só. Então você tem uma lista, por enquanto a gente aceita o Twitter, a lista de Twitter e YouTube. Então você não precisa ir no Twitter e no YouTube para ver as coisas que você já segue no Lemeno. A ideia é esse, vem de Let Me Know. E aí, o projeto já está no ar, o link está na descrição aqui com certeza. Vocês podem fazer uma conta, se vocês fizerem a conta agora, provavelmente vai ser gratuito. Provavelmente, porque se estiver no futuro, aí não. E gratuito para sempre, tá? E você pode entrar, embarcar no começo dessa ideia. Por que a gente fez isso? Primeiro, não perder tempo olhando várias redes sociais. Segundo, não perder tempo procurando pelo conteúdo que você quer. Tipo, dando scroll infinito e vendo um monte de ruído e lixo misturado com o que você realmente quer ver. E também por questão de saúde, de passar menos tempo em redes sociais mesmo. Eu senti muito isso, eu vejo no meu dia a dia que muitas pessoas sentem isso, que estão perdendo muito tempo com redes sociais. Essa é a ideia do Lemeno. Chega mais. O Lemeno, basicamente, é a ideia de inverter o controle, né? Hoje, se você abre o seu Twitter, você vai ver o que o Twitter quer que você veja. O Twitter é até o menos mal, porque você consegue escolher a ordem temporal. Mas o YouTube, por exemplo, mesmo que você vai nas suas subscriptions lá, nos seus canais que você está inscrito, volta e meia aparecem umas paradas no meio que não tem nada a ver. E eles precisam fazer isso, né? Porque eles precisam ganhar dinheiro. Então, a ideia do Lemeno é inverter isso. Você escolhe as coisas que você quer ver no Lemeno. O Lemeno não é um app para você colocar todo mundo que você segue. É só realmente as coisas vitais que você não quer perder. E aí o Lemeno te avisa quando tem coisa nova. Você tem uma timeline lá sem nenhum filtro, sem nenhuma tendência, sem nenhuma bolha. É realmente as coisas que você quer ver, você consegue classificar em views. Então, se você acha que você não faz um uso da rede social tão bom, ou que você perde muito tempo com rede social, ou que você perde coisa importante porque você não quer ficar tanto na rede social, eu acho que o Lemeno é uma solução para você. No meu caso é a última, tipo, o problema é, eu não ligo muito de ficar em rede social, só que aí eu acabo perdendo coisas importantes. Então eu uso o Lemeno para conseguir me passar o que é importante. Então o Lemeno eu olho todo dia. O Twitter nem sempre, o YouTube nem sempre. Só que o Lemeno ele só agrega conteúdo dessas outras redes sociais. Então, e a gente quer expandir, talvez suportar Instagram, Facebook, vai depender do feedback de vocês. Entra aí lemeno.io ou .io, se for em português. E bora usar o Lemeno e o Luiz que está tocando essa iniciativa e é bem legal. E é isso aí, galera. Obrigado por ter ouvido a gente, ou visto a gente. E voltamos em breve com mais convidados aqui para contar a história de tecnologia. Valeu? Não crie expectativa de virar CEO em 3 anos, como eu fiz. Tá? Luiz é um fenômeno, galera. Valeu, pessoal. Um abraço.